Olá, Maria Eduarda, tudo bom? Deixa eu te falar. Eu pus o vídeo desde ontem para carregar. Deve ter dado algum problema, né? Porque o do quarto ano carregou rapidinho. Não sei o que está acontecendo. Mas então, eu vou gravar para você. Vou colocar lá no YouTube, mandar o link, você abre, tá? A mesma aula que eu dei ontem, certo? Então, o que nós fizemos ontem no quinto ano? Eu fiz uma revisão, porque nós já terminamos, né? Nós já terminamos a matéria, aí eu passei aquele para casa das iluminuras, mas eu pus no grupo, né? Então eu vou fazer uma revisão para a nossa prova das 2 unidades, tá? Rápido aqui para você. E foi esta revisão que eu fiz ontem, certo? Então na unidade 3, né, nós temos a oralidade dos povos mantém as tradições vivas, né? O que é a oralidade? A oralidade é você passar, né, para as outras gerações mais novas, né, a história, né, você contar fatos, mas pela oralidade, não usando a escrita, certo? Então, por exemplo, os índios, né? Os índios, eles passam, né, para as gerações mais novas, as suas experiências, conta casos, todos através da oralidade, né? Então, quer dizer, eles reúnem, né, as pessoas mais novas, tal, né? Aonde as pessoas vão aprender com eles, certo? Então, por exemplo, nas tribos indígenas, quem é o responsável para passar, né, esse tipo de história são os pajés, né, ou xamã, como a gente também dizem, né? A gente conhece mais por pajé. E qual que é a importância de passar, de compartilhar a história, né? Para preservar a cultura, né? Porque os índios novos, né? As gerações novas não conhecem, lógico, não viveram, não conhecem. Então, preservar aquela cultura indígena é muito importante isso, certo? Nós temos um exemplo também, né, da tradição oral nos povos sem o uso da escrita, né, lá nos Maores. Os Maores é na Oceania, tá? Outro continente. Então também eles passam ali a sua tradição, né? Aquilo que eles também viveram, seus costumes e tudo mais, através também da atividade oral, da oralidade. Nós temos também, Maria Eduarda, os negros, né? Mas nós aqui não estamos falando dos escravos que chegaram ao Brasil. Nós estamos dando o exemplo dos negros, mas daqueles que viviam também lá na África. Depois que esses escravos chegaram ao Brasil, é lógico que eles também passaram, né, muita informação para os portugueses que estavam aqui. Eles também aprenderam, né, de certo, os costumes dos portugueses, mais tarde dos brasileiros. E lá na cultura dos africanos, né, quem era responsável para contar essa história eram os griots. Eram os nomes deles. Então eles também passavam, né,
a cultura deles para as gerações mais novas, certo? Então, quando, né, os negros vieram para o Brasil para ser escravos, eles também trouxeram esse tipo de informação, de cultura, mas eles não eram chamados aqui no Brasil de griots, não, tá? E os griots, eles exerciam papéis de educadores, de contadores de história, de músicos, de guardiões, de poetas, né? Dos ensinamentos da cultura deles, né? Nós temos hoje, na nossa realidade, nós temos muitas coisas que nós vivemos no nosso dia a dia que são informações de índios, né? Também dos portugueses, mas estamos falando aqui dos negros, né? Eu sempre falo, por exemplo, a capoeira, né? A capoeira é uma influência dos negros africanos, né? Só que para os negros era usado como uma arma, como uma defesa. Hoje, né, na nossa realidade, nós não usamos a capoeira para uma arma, uma defesa. Não sei se pode ser considerado um esporte, mas eu acho que sim, né? Por exemplo, dos negros na música, nós temos as informações, por exemplo, do samba, né? Lógico, influenciou o nosso samba, certo? Mas não é igual, influenciou. É lógico que as coisas, com o passar do tempo, né, elas vão se modificando, com certeza, vão vivendo as realidades, né? Então, toda essa cultura dos indígenas, dos africanos, né? Também mais tarde dos imigrantes, mas não é aqui que nós vamos falar, elas estão interligadas, certo? Então, por exemplo, nós podemos dizer que isso é uma rede, né? Fios que vão se entrelaçando para que nós possamos ter uma cultura hoje, certo? Em outros países também aconteceu isso, com outros povos, né? Por exemplo, o que nós podemos dizer que nós utilizamos no nosso dia a dia? Influência dos indígenas. Então, nós temos palavras, né, que a gente vai também falando no dia a dia e que nós nem nos damos conta, certo? Dormir em rede, né? Talvez não tenhamos aqui na nossa região esse costume de dormir em rede, mas tem lugares no Brasil que as pessoas dormem em rede, principalmente lá no Nordeste, certo? Então, dormir em rede foi uma influência dos indígenas, né? Então, tudo isso foi passado oralmente, certo? Sem o uso da escrita. Mas também, né, não havia as pessoas, por exemplo, os indígenas aqui não sabiam escrever, né? Alguns negros que vieram para o Brasil para ser escravos também não sabiam escrever, certo? E por que será que existem diferentes línguas, né? Por exemplo, nós falamos o português porque os portugueses que vieram colonizar o Brasil, né? Os Estados Unidos falam inglês, porque foi os ingleses que colonizaram, que tomaram conta ali onde hoje é os Estados Unidos, certo? Os espanhóis também tiveram grande influência
conquistaram vários países aqui no continente americano. Então, todos esses continentes, todos esses países, eles falam o espanhol, né? Argentina, Venezuela, Chile, Peru, Bolívia, certo? Então, quer dizer, essas diferentes línguas são porque os países colonizadores dominaram e o idioma deles, né, prevaleceram, certo? Praticamente quase todos os idiomas que nós temos, quase, deriva-se do latim, tá? O português, o espanhol, o francês e assim por diante. Certo, Maria Eduarda? Então, esta foi a primeira unidade. Então, nós temos a segunda unidade, que também é matéria da prova, que é escrita, registro e expressão do conhecimento humano. Então, nós vamos ver aqui quando, né, que surgiu a escrita. Nas antigas civilizações, né, aonde foi formado lá as primeiras civilizações que eu falei para vocês, ali na Mesopotâmia, aonde hoje é o Oriente Médio, ali foi surgindo as primeiras escritas. É lógico que nós vamos ver algumas. Então, por exemplo, Sumérios, né? A escrita dos Sumérios, elas eram chamadas de cuneiformes, porque elas eram feitas numa placa de argila, né, com uma cunha, certo? Quer dizer, eu falo que uma cunha é tipo, sei lá, uma colher, né, mais ou menos ali, e ali eles iam escrevendo os símbolos dele, tá? Então, tem muitos desenhos aí, até para você na página 22, né? Tem alguns desenhos deste modo de escrita. Você pode ver que são símbolos, né? Ali também, com os sumérios, algumas escritas, elas eram gravadas num cilindro, né? Os desenhos deles, né? Porque é muito diferente do nosso alfabeto, eles gravavam, desenhavam no cilindro, aí depois eles passavam na argila, né? A argila mole era também uma modo de informação, certo? E os sumérios, né? O que nós podemos dizer que os sumérios anotavam ali naquelas placas de argila? Informações, né? Nós poderíamos dizer religiosas, nós também poderíamos dizer informações a respeito de alimentos, né? A quantidade, por exemplo, que tinha de farinha, mas era isso. Que havia, por exemplo, para se fazer alguma receita, ou para o que foi dado para determinadas pessoas. Então, aquilo ali era anotado nessas placas de argila. Depois vieram a escrita egípcia. A escrita egípcia, ela já era anotada num pergaminho, né? Eles conseguiram tirar do papiro, né? Uma planta, e fizeram ali uma espécie de papel, tá? Dizem que era muito parecido com o papel que nós temos hoje. E essa escrita era chamada de hieroglífica, tá? E o que eles anotavam ali? Podiam anotar a vida do faraó, né? Textos também ligados à religião, impostos e todas essas coisas mais, certo? Então, você tem até uma página aí no positivo, na página 25, aonde nós também tem como se fazia o papel com essa planta, né? E nós temos também
A escrita já de um tempo depois, né, que ela era escrita, né, pelos monges copistas. Quem que eram os monges copistas? Monges, né, eram aquelas pessoas que ficavam dentro de um mosteiro, religiosos, e alguns, né, tinham a função de traduzir do árabe, do grego para o latim. Livros, né? Os livros principalmente religiosos, porque eles tinham esse tipo de profissão, certo? E para esse lugar, aonde eles também, por exemplo, esse papel, porque ali já também tinha um papel muito parecido com o nosso, eles também faziam as iluminuras. Eles ilustravam, né? Eles faziam algum tipo de desenho. E faziam o desenho e na borda eles desenhavam também alguns detalhes. E esses detalhes, eles eram até feitos a ouro. Acredita? A ouro. Bom, nós temos também a escrita e a imprensa, né? Quando já algum tempo depois, né, o Gutenberg ele vai inventar a prensa, né, tipográfica. Aí já é uma coisa mais moderna. Quem trabalhava, né, imprimindo era o tipógrafo, tá? E o primeiro livro que ele imprimiu nesta prensa foi a Bíblia. Não que a Bíblia não existia, tá? Mas ela era feita toda à mão, aquelas coisas. Então aqui, né, ele imprimiu nessa máquina dele a prensa. Nessa máquina dele a Bíblia foi o primeiro. E tipos, se você olhar na página 31, tipos são as letras. Aquilo era chamado tipos, letrinha por letrinha. E tinha que ser colocado de trás para frente, porque a hora que fosse imprimir, né, sairia direito. Então, os tipógrafos têm esse nome, a função deles era fazer esse trabalho, porque as letras chamava tipo, certo? Bom, então, aqui, Maria Eduarda, é um resumo dessas duas unidades que nós vimos nesse bimestre, certo? Então, deixa eu te falar uma coisa, me desculpe, eu não sei o que aconteceu, não sei o que acontece, mas então, né, gravei, vou mandar para você, tá? E até então, as nossas próximas aulas, certo? Tchau!